Ótima noite, pessoal! Então, chegamos às 20h20. Na verdade, ainda faltam uns 5 minutinhos de uma quinta-feira. Nós temos um compromisso todas as quintas-feiras, às 20h20, de trazer um conteúdo, de trazer uma live que, na verdade, é uma aula para vocês, para ficar enriquecendo o nosso canal no YouTube com bastante conteúdo, o nosso feed no próprio Instagram e também os nossos grupos VIPs de pessoas interessadas em todos os conteúdos que o VET Academy propõe, né? Que vão desde a introdução bati aqui. Que vão desde a introdução, a entrada na área PET-VET, como cursos para já veterinários e estudantes em final de curso, e também para empresários e empreendedores do ramo PET, com a parte de mentorias e consultorias, tá? Mas essas nossas lives das quintas-feiras, especificamente, elas não têm conotação de vendas. Não são lives que no final vão ser feito um pitch de vendas, tá? Elas são lives realmente para dividir conteúdo. Então, hoje nós vamos falar de empreendedorismo. É claro que eu sempre vou dar um enfoque principal para a minha área, que é a área PET-VET, mas vamos falar de ser empreendedor, de ser empresário como um todo, que serve para qualquer área de atuação. Vamos esperar mais uns minutinhos, as pessoas estão entrando. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Aline. Boa noite, Emílio. Boa noite, Flávia. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Kathleen. Boa noite, Wesley. Muito obrigada por já estarem aqui com a gente. Pessoal, eu estou com 2 computadores e 3 celulares na minha frente. Então, vocês vão ver que eu vou ficar desviando o olhar de vez em quando, mas neste que eu estou olhando diretamente é a nossa live ao vivo agora no Instagram. Este que eu estou olhando é a nossa gravação que vai ficar no YouTube. E este que eu estou olhando agora é para as pessoas que estão no nosso grupo VIP, que vão ter acesso, que vão conseguir mais fácil interagir no chat e vão conseguir olhar a apresentação, os slides que eu preparei, tá? Esse grupo, ele está aberto, na verdade, nós já estamos com 8 grupos, tá? Porque os outros já encheram e estou muito lisonjeada com isso, estou muito feliz com isso. E vocês vão entrando em diversos lugares no meu feed e nos stories também, nós colocamos os links para entrar nesse grupo VIP gratuitamente, e ali todos os conteúdos são postos gratuitamente e os links também para as lives são postos ali na hora, né? Normalmente a gente bota 1 horinha antes de começar a live. Estamos olhando a hora, então vamos de novo. Ótima noite a todos! 20h20 de uma quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito, muito lisonjeada, muito feliz de ter todos vocês aqui conosco. Para quem está iniciando agora nessa parte acadêmica, nessa parte de mentoria, de fazer conteúdo, de fazer uma comunidade com conteúdo nos meios digitais, já iniciar com 8 grupos VIPs, sendo 7 já completos, né? E iniciamos essa semana com um 8º grupo, é algo que nos... eu nem tenho palavras para dizer assim, o quanto
me emociona e também me assusta, né? Porque é muita responsabilidade, é muita gente confiando nessa proposta, confiando nesse trabalho. E vocês podem ter certeza que a minha entrega vai ser excepcional, que eu vou dar tudo o que eu tenho de melhor, toda a minha experiência, tudo que eu vivi durante esses 17 anos como empresária, né? Eu digo que como empreendedora, eu sou empreendedora desde criança, desde os 8 anos, vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês, mas são 21 anos dentro da medicina veterinária, na qual eu atuei em diversos setores diferentes, né? No setor de pet, exclusivamente, eu estou há 17 anos, mas eu iniciei a minha carreira com equinos, trabalhei em setor de vendas também, trabalhei como estagiária em laboratórios, trabalhei como estagiária na prefeitura de Porto Alegre, no setor de zoonoses. Então, eu digo que nós vivemos, e quando eu falo nós é porque a minha família é uma família de veterinários, nós vivemos a medicina veterinária de todas as formas que ela se propõe. O meu esposo, Everson Bravo, é médico veterinário, é inspetor técnico da Arco, ele trabalha com ovinos de alta performance. Nós temos uma cabanha que vai ser apresentada aqui para vocês na nossa história. E nós vivemos entre todos esses lados, né? Do lado empresarial, do lado acadêmico, dentro de bloco cirúrgico, dentro de consultório, falando com representantes, contabilidade, jurídico e com animais de grande porte também. Então, a nossa vida. Hoje eu tentei fazer um dia bem de lifestyle, né? O pessoal do marketing me pedindo ali, e vocês vão ver. Inicia o dia lá às 6:30 da manhã, levando meus filhos que estudam em Novo Hamburgo, nós moramos em São Leopoldo, para o colégio. Depois a gente vai ir nas ovelhas, onde a gente tem três filhotinhos que são trigêmeos e estão recebendo um complemento de mamá. Eles têm a mãe deles, graças a Deus, parto normal dos três, todos estão bem, a mamãe e os três bebês, mas a gente dá um complemento, né, para eles, porque os filhotes são muito grandes para uma ovelha só. E depois a gente já começou com uma série de reuniões durante o dia, tive que fazer a minha parte de mãe, de filha, de comprar presente de Páscoa, e eu sempre deixo para a última hora, né? Sempre atrasado. Tive que comprar peixe para amanhã, e aí de tarde já mais um monte de reunião. Tive que me arrumar para estar aqui, bem apresentada para vocês. E agora a nossa live. Então vamos para o que interessa, né? Eu sou Amanda Seja Bravo, médica veterinária, sou proprietária e gestora do Grupo Seja Bravo, que eu vou apresentar agora para vocês. E o nosso tema de hoje é o empreendedorismo. Eu gosto muito de falar uma frase que eu botei aqui abaixo da minha apresentação, que é: ser empresário é muito mais. E nós vamos explicar essa frase durante a nossa conversa. Então, quem é a Amanda? Né? Já contei um pouquinho para vocês. A Amanda é filha do Venor e da Margaret. É uma pessoa que foi criada em Águas Claras, interior de Viamão. Eu sou nascida em Porto Alegre, na nossa capital. Estudei sempre nos colégios em Porto Alegre, mas vivi a maior parte da minha vida em um sítio em Águas Claras, Viamão, que me levou, né? Na verdade, nós fomos para o sítio em busca de contato e de ter os cavalos, né? Que sempre foi uma paixão da minha família. E lá, há 30 anos atrás, nós começamos, na verdade, 29 anos atrás, nós começamos a Cabanha Criúva. Cabanha Criúva tem esse nome porque Criúva é um distrito de Caxias, onde o meu pai nasceu.
e ele quis homenagear, né, o local onde ele nasceu, e a marca da nossa cabanha, ele é um C e um G, que são o quê? Carlos Gomes, o sobrenome da nossa família. Que o grupo Seja Bravo, que nós temos hoje, ele tem essa mesma marca, que é o nosso sobrenome, que é a marca da cabanha, e a cabanha é a cabanha criúva, e o Bravo, que é o sobrenome do meu esposo, Everton Bravo, que eu já falei para vocês. Então, nós temos uma vida que a gente divide essa paixão rural com a nossa família. A minha irmã continua tocando a cabanha na parte dos equinos. A minha irmã é a Aline Carlos Gomes, bem conhecida no meio do cavalo crioulo. Até hoje, muitas pessoas nos confundem, né? Porque era sempre a Amanda e a Aline Carlos Gomes. E o meu cunhado também, o Paulo, né? Sempre nas provas de proprietário, estão se saindo muito bem. A minha filhadinha, Tetê, agora com 7 anos, já começou, já inaugurou na sua primeira prova infantil. Então, a Maria Tereza está fazendo o mesmo caminho que eu e a minha irmã fizemos e que me levou a ser médica veterinária, que foram as provas do cavalo crioulo, né? Eu entrei, isso também vou mostrar para vocês, na medicina veterinária com esse enfoque, né? De ser uma técnica da BCC, que é a Associação do Cavalo Crioulo. Então, sou uma pessoa que tenho bases e valores muito fortes que são inegociáveis para mim, que, em primeiro lugar, está a minha família, a família de qual eu vim, a família que eu gerei, né, que é meu esposo, meus filhos, e também toda a família que o ecossistema, que o Grupo Seja Bravo nos trouxe. Porque sim, nós somos todos aqui uma grande família, isso não é clichê, isso quem vive na nossa cultura, isso quem convive conosco sabe, né, o que, que é a grandeza desse pertencimento e desse sentimento. Nós somos essa família que vai do rural ao pet, ao urbano, e nós somos uma família que temos um valor muito forte na fé. E é fé, gente, a gente não tem uma religião específica, cada um tem as suas crenças que segue, mas nós precisamos ter algo que nos dê força, que a gente saiba que vai estar ali, que vai ser sempre mais forte que nós. Acho que nos próximos slides a gente já explica um pouquinho por que que fé é tão importante para a gente. E os nossos 3 maiores valores, então, família, fé e tradição. Tradição não uma tradição com conotação de tradicional, de MTG, né, Movimento Tradicional Gaúcho, por mais que nós sejamos bem tradicionalistas, não é isso. A gente fala de tradição porque nós somos pessoas que honramos muito a nossa história, que amamos muito da onde a gente veio, que temos um valor de pertencimento às comunidades a quais a gente se insere. E isso sendo dentro da medicina veterinária, sendo dentro das associações que nós participamos, sendo dentro dos grupos de mastermind e clubes que nós participamos, que são lá em São Paulo, né, lá em Alphaville, tem um grupo que é de Goiânia e tem um grupo agora de Minas Gerais. Então, na verdade, nós nos distribuímos em diversas comunidades no nosso país. O meu esposo tem um trabalho muito forte também em Paraná e Santa Catarina, e agora nós estamos alçando novos voos para levar o nosso conhecimento, levar as nossas mentorias e as nossas consultorias para o Paraguai e também, né, com um salto muito grande aí e uma responsabilidade maior ainda, nós vamos levar o nosso conhecimento para os Estados Unidos. Então, em setembro,
eu e meu esposo vamos fazer uma formação na Universidade de Ohio, onde nós vamos receber lá uma congregação de como se fosse uma MBA, e vamos fazer parte deste grupo da Faculdade de Ohio para levar o nosso conhecimento, né? O Everson mais na parte de consultoria de cabanhas, né? E eu na consultoria de empresários e também toda a parte de coach de médicos veterinários. Então, gente, eu fiz aqui um panorama, né? Vou ter que tirar isso aqui do lado, porque senão eu vou ficar batendo o tempo inteiro. Como se fosse uma linha do tempo, né? Onde eu marquei fatos que foram muito importantes na minha vida. E abaixo tem um muro cheio de tijolos. E por que que eu coloco isso numa apresentação falando sobre empreendedorismo? Porque independente do que a gente for fazer na nossa vida, de qual ramo, qual profissão que nós vamos ter, a gente tem que saber que nenhum CNPJ vai ser forte e vai dar certo se nós tivermos um CPF fraco atrás. O que leva um CNPJ a um sucesso, o que leva uma empresa ao sucesso, são pessoas. É a pessoa que faz a gestão, que é sócio, proprietário, mas são todas as pessoas que fazem parte deste meio. E se nós pensarmos que estudar as melhores ações de gestão e ter os melhores consultores e ferramentas, vai fazer com que a gente chegue num sucesso. Se a nossa base, que somos nós, a nossa vida pessoal, o nosso psicológico, está quebrado, está com dificuldades, nós estamos muito enganadas. Então, a gente tem que sempre pensar em fortalecer, em restaurar primeiro o nosso eu, né? O nosso self, o nosso autoconhecimento, para depois a gente conseguir chegar em lugares mais longes com as nossas empresas, com a nossa profissão, com o que a gente almeja na nossa vida profissional e também financeira. Então, quando eu falo em muro de dores que todos nós temos, eu gosto de fazer uma conotação, que até foi uma professora minha, Patrícia Cândido, da Luz da Serra, que me trouxe esse conceito a primeira vez, lá em 2018, quando eu estava iniciando os meus estudos nessa área, onde a gente imagina que cada problema que aconteceu na nossa vida, que cada obstáculo que a gente passou, seja uma pedra, seja um tijolo. E todos esses tijolos unidos vão formando um muro. E esse é o nosso muro de dores. E todos nós temos, gente. Alguns têm pedras mais pesadas, outras têm tijolos mais furadinhos, não, né, com não tanto peso, mas o muro de dores todos nós temos. E sempre vamos ter problemas nas nossas vidas. O que muda é qual a reação que a gente vai ter perante a este muro, né? Nós podemos pegar todos os problemas que a vida nos traz, formar este muro e decidir que a gente vai ficar escondido atrás desse muro, usando como desculpa que a gente não pode avançar, porque o muro está ali na nossa frente fisicamente, e ficando com pena da gente mesmo, se vitimizando e dizendo que
Ah, mas a minha vida foi muito difícil, eu saio de uma crise e entro na outra, eu saio de um problema e eu entro no outro, eu perdi pessoas que eu amo, eu enfrento doenças difíceis, tenho uma crise financeira muito complicada, fui traída. Então, todo mundo tem os seus problemas e cada um desses problemas vai formando esse muro. Mas se a gente ficar atrás dele usando esse muro como desculpa, ficando nesse mimizento assim, nós não vamos avançar, porque realmente isso faz uma barreira física. E não é porque não tem os tijolos de verdade materializados na nossa frente, a física quântica já nos prova que essa barreira fica ali. Então, nós temos o livre-arbítrio e nós temos a opção de estarmos à frente desse muro. Por quê? Porque nós vamos usar todas essas pedras, todos esses tijolos que a gente passou, todas essas dificuldades como ensinamentos. A gente sabe, tá lá, não vão ser esquecidos, tem um muro construído. Eles nos fizeram um alicerce para a pessoa que nós nos tornamos hoje. Então, a gente tem que valorizar as dores. Eu prefiro não. Fazer de conta que elas não aconteceram, isso também é perigoso. Mas vamos aprender, né? Tudo que a gente passa aqui nessa vida tem um porquê, e esse porquê vem de uma energia, de um ser superior, e que realmente ele precisa que a gente passe por esses problemas para um bem maior. Então, cada problema que a gente enfrenta na nossa vida vai fazer com que a gente, ao superar ele, chegue em andares mais altos, mais elevados do que a gente estava. A gente só tem que ter essa inteligência emocional, a gente só tem que ter essa vontade, a gente tem que quebrar nossas crenças limitantes e deixar com que os ensinamentos nos deixem evoluir sabendo de tudo que nós passamos. Então, eu dividi a minha vida aqui em algumas idades. Deixa eu ver quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idades. Dos 8 aos 12 anos, gente, eu comecei a empreender. Eu morava em Águas Claras, como já falei para vocês, e em Águas Claras tem muito butiá, né? Que para quem é aqui do Rio Grande do Sul é uma frutinha que laranjinha com caroço no meio que dá numa espécie de palmeira. E lá em Águas Claras tinha muito. E eu e minhas vizinhas pegávamos aqueles butiás e íamos para a beira da faixa, que é a RS 40, vender os butiás. Eu comecei isso, nós éramos muito novinhas, né? Ali, por volta dos 8 anos, a gente fez a nossa primeira barraquinha. E não tinha muito sucesso, até porque a gente ficava mais brincando, nem ficava muito parada ali, deixava as coisinhas penduradas e nem ficava olhando. Depois os anos foram passando e eu comecei a notar que as pessoas se interessavam pela barraquinha, mas elas estavam com uma velocidade muito rápida quando passavam por nós. E aí eu falei para as minhas amigas, eu falei assim, olha, eu e a minha irmã e mais duas irmãs também, éramos 4. Falei para elas assim, olha, se a gente montar 2 barracas, uma um pouco mais para frente e uma daqui a uns 30 metros, as pessoas vão se interessar na primeira, vão reduzir a velocidade e vão parar na segunda e vão comprar. E dito e feito, gente. Daí, nós tivemos um baita de um sucesso, né? O nosso lucro era 100%, porque a natureza dava os butiás, os nossos pais compravam os saquinhos e aquele dinheiro para nós era uma fortuna, né? Nós não investíamos em comprar outros saquinhos depois, os nossos pais continuavam fazendo isso para gente e aquilo começou a dar muito certo. No outro ano,
nós colocamos mais 2 barraquinhas do outro lado, para o contrafluxo da faixa. Então, assim, nós em 2 anos passamos de 1 barraquinha para 4 barraquinhas de butiá, e aquilo trazia uma renda e uma responsabilidade muito legal para gente. E isso é ser empreendedor, que eu acredito que cada um de nós tenha uma vontade, tenha, um dom, né, tenha em algum ramo que pode empreender. Mas isso não significa ser empresário, né, gente. Para ser empresário, a gente precisa ter uma formação muito maior, a gente precisa ter outros conhecimentos que, passando a nossa conversa aqui, nós vamos citar, né, detalhadamente. Depois, eu cito aqui os meus 17 anos e botei uma foto minha de criancinha vestida de Xuxa. Até os meus 17 anos, eu acreditava fielmente que eu seria Paquita da Xuxa. E me perguntavam o que eu ia fazer de faculdade, e eu falava: "Ah, eu acho que eu vou fazer artes cênicas, né, porque eu vou estar morando, no Rio de Janeiro, próximo da Xuxa, e vou ir para o Projac, então acho que eu vou fazer artes cênicas". Fiz grupos de teatro a minha vida inteira, e era isso que eu imaginava. Quando, chegou a aquele no show da Xuxa teve, não era show da Xuxa, ai, não lembro agora o nome do programa. O último programa da Xuxa na Rede Globo, ela fez a formação do Paquitas Última Geração. E a mais velha que foi convocada naquele dia tinha 17 anos, e eu já tinha 17 anos. E aí caiu a minha ficha, eu falei assim: "Meu Deus, eu não vou ser Paquita da Xuxa. E eu tenho que entrar na faculdade, então o que que eu vou fazer?". Além de querer cantar, atuar, dançar, né, estar sempre perto de um microfone, a outra coisa que eu gostava eram os cavalos crioulos. Então, falei: "Bom, então eu vou fazer veterinária", né. Então, a minha entrada na medicina veterinária não foi aquela, entrada poética de mais de 90% das pessoas que vão para essa área, que sonharam a vida inteira, né, em cuidar dos animais, em ser veterinários. Eu não, eu fui porque eu estava em ser Xuxa, e daqui a pouco eu vi que eu não podia, e eu falei: "Bom, então a outra coisa que eu gosto, onde eu tenho amigos, é dentro da BCC, e vamos, então para medicina veterinária". E foi a melhor, coisa que eu fiz na minha vida, né, graças a Deus eu não virei paquita, graças a Deus eu não fui para o Rio de Janeiro, porque Deus tinha coisas muito maiores para mim, muito mais valiosas. A medicina veterinária me deu tudo que eu tenho de valioso no mundo, porque me deu a minha família, conheci o meu esposo durante a faculdade e, né, temos os nossos filhos, que são as maiores bênçãos de Deus, e temos os nossos negócios, onde fomos agregando novas pessoas. Marquei aqui então a minha idade ali dos 22 aos 25 anos, onde aos 22 eu me formei, como médica veterinária, e aos 25 eu descobri que eu estava grávida do João Francisco, minha primeira bênção. E aí foi a primeira vez que eu tive que aprender o que que era ter fé. Foi a primeira vez que apareceu uma pedra de alicerce na minha vida, para eu começar a construir um muro de dores, né. Até os meus 25 anos, a vida era muito tranquila, né, eu achava que problema era ter uns quilinhos a mais, era brigar com amigo, ter um ciúminho aqui e ali, e
eu estando grávida do João Francisco, aos 6 meses da gestação, num ecocardio fetal foi descoberto que ele estava sendo gerado com apenas metade do coração. Ele tinha uma genesia da válvula pulmonar que fez com que não desenvolvesse todo o ventrículo direito dele. E os prognósticos eram os piores possíveis, né? Os médicos nos preparando, que provavelmente aquela gestação não chegaria ao fim, que se ele nascesse, ele ia nascer roxinho, já ia ter que ficar internado na UTI, que a sobrevida era em torno de 4 anos para crianças que tinham esses problemas, e foi assim um momento muito, muito difícil. E nessa época, o meu esposo ele tinha um entendimento de fé muito diferente do meu até então. E ele falou uma frase, né, que norteia a nossa vida, inclusive profissional até hoje, que por mais que aquele coração ali não tivesse 100%, ele batia e tinha vida. E que por enquanto que tem vida, nós vamos lutar por ela. E é isso que a gente faz com cada paciente nosso. E então nós começamos, né, a nossa luta ali com o João. Ele nasceu no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre, fez o primeiro procedimento cirúrgico com 1 dia de vida. Depois ele ficou entubado por 6 dias, sem eu poder pegar ele no colo, sem a gente saber se ele ia sobreviver ou não. Ele teve que ser reanimado, inclusive com choques algumas vezes. E no 6º dia ele fez uma cirurgia, então, que a gente chama cirurgia de peito aberto, né? Para colocar um stent para desviar o sangue direto para o pulmão, para que ele não precisasse, né, ter o lado, já que ele não tinha o lado direito, ele não precisaria usar esse lado direito. E essa cirurgia foi um sucesso. E o João, depois de 26 dias, né, recebeu alta do hospital. Ele ficou 26 dias na UTI. No mesmo dia que ele foi para o quarto, ele já recebeu alta do hospital e teve uma vida normal. Quando eu tinha 27 anos, né, ainda uma menina, e o João tinha os seus 2 aninhos, nós tivemos que ah, mais um tijolo no nosso muro de dores, né? Que os médicos que acompanhavam ele disseram: ó, gente, chegou a hora do João fazer a cirurgia geral, né? E a gente tem duas opções. A gente pode fazer essa cirurgia geral aqui no instituto onde ele nasceu, e podemos fazer essa cirurgia nos Estados Unidos, né, na Pensilvânia, em Pittsburgh. E qual a diferença? Fazendo aqui, naquela época, tá, gente? Hoje isso evoluiu muito, graças a Deus, mas lá naquela época, que foi em 2012, a mortalidade da cirurgia e outras complicações pós-cirúrgicas aqui no Brasil era em torno de 40%. E nessa mesma época, nos Estados Unidos, a chance de problemas lá, a proporção de problema lá era 0,6%. Então, nós não pensamos, né, 2 vezes, e é óbvio que nós levamos o nosso filho para os Estados Unidos. Nós não tínhamos dinheiro, né, nós éramos recém-formados, tanto eu quanto meu esposo, e nós viemos de famílias que sempre nos deram uma excelente base, mas tudo na nossa vida fomos nós que construímos com a nossa profissão, né, com a medicina veterinária. E ali nós estávamos bem no princípio da nossa vida. Nossos familiares nos ajudaram muito. Meu pai vendeu cavalo, carro, o que tinha. Nós fizemos meio frango, fizemos toda a família, né, dos dois lados ajudou muito. Fizemos pedágio. O meu filho virou
o gurizinho do D'Alessandro, quem lembrar lá no Campeonato Gaúcho de 2012, vai lembrar de um gurizinho loirinho, lindinho, entrando sempre em todos os jogos no colo do D'Alessandro. Esse é o João Francisco, tem até hoje um blog dele na internet, que eu, porque não gosto de reviver essas imagens, eu, né, acabo que não olho, mas eu sei que ele ainda está no ar, que se alguém quiser olhar, tem toda a história dele ali. E então nós arrecadamos, né, por doações e tudo mais, o valor que a gente precisava, que na época eram US$ 300.000. E nós precisávamos desse valor em 45 dias, né? E fizemos, né? Fomos muito abençoados, né? Por Deus e por toda a comunidade à nossa volta, pelos nossos familiares, amigos, funcionários, e conseguimos pagar, né? Essa cirurgia e fomos para os Estados Unidos. Ficamos um mês lá em Pittsburgh, no Hospital Children's. E foi um sucesso, né? Para nossa surpresa, a médica responsável por ele lá clínica, ela era argentina e o cirurgião era espanhol. Então, nós fomos para os Estados Unidos, né, para ser, não fomos atendidos por um médico americano, né, mas ficamos lá na estrutura deles. Bom, depois em 2030, nasce o meu segundo bebê, a minha segunda bênção, que é o Pedro Santiago, que nós resolvemos, né, eu e o meu esposo, ter um irmão para o João, depois que o João recebeu a alta definitiva lá dos Estados Unidos, né, 3 anos depois da cirurgia, quando ele já estava com 5 anos de vida. E para nossa bênção, né, o Pedro nasceu forte, chorão, bravo, e só completou mais a nossa vida. Em Eu tinha esquecido de falar, mas na semana que o João Francisco nasceu, foi a semana que nós compramos a nossa primeira loja, Doutor Snoopy. Então, tudo isso aconteceu já com uma loja funcionando, para vocês entenderem o quanto que realmente o Grupo Seja Bravo é uma família, porque nós ficamos, né, por diversas vezes, mais de mês longe da empresa, e a empresa continuou com os funcionários que nós tínhamos. E na época, um dos nossos funcionários tinha 12 anos. E esse funcionário continua com a gente até hoje. Ele é nosso filho, né? O Maurício. Ele já está aí quase completando seus 30 anos, né? Completando 17 anos junto com a gente. E foi uma das pessoas, né, dos personagens que foi muito importante em toda essa época. Depois, em 2030 e depois, quando eu estava com 32 anos, entre 32 e 34 anos, em 2018, foi quando eu comecei toda a minha estruturação pessoal para desenvolver as empresas, tá? Como a gente já conversou lá no início, né? Nenhuma empresa ela existe e ela funciona bem se o CPF não está forte. E aí foi começando a fazer terapias em mim, na minha família, quebrando crenças limitantes, conhecendo grupos de formação empresarial, de ferramentas, de técnicas, que nós começamos uma mudança, né? Então, nós tivemos de 2009, que nós adquirimos a Doutor Snoopy, até 2018, né? 9 anos onde eu era uma empresidiária. Foram 9 anos onde eu trabalhava 16 horas por dia, gente. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu saía de casa de manhã às 6:30 da manhã, eles estavam dormindo, porque eu trabalhava na prefeitura um tempo, então era eu que abria a Secretaria de Proteção Animal.
Daí, depois que eu saí da secretaria, eu vinha para a minha clínica, né, e loja, que é a Dr. Snoopy, que foi a nossa primeira loja, e tinha que fazer, né, todo o resto do expediente ali. Quando eu chegava em casa, meus filhos já estavam dormindo. Nessa época, o Pedrinho, ele tinha ainda 8 meses e ainda mamava no peito. E eu tirava leite nas maquininhas e mandava por motoboy para casa, para as babás que se revezavam lá em casa, cuidarem do meu filho para mim. Então, isso não é vida, né? É um negócio que te aprisiona, um negócio que te tira do teu bem maior, que é a tua família, ele não é vantajoso. E eu tinha dois caminhos: ou eu aprendia, estudava, me estruturava para ter o que de maior bem eu tenho, que é a minha família, e continuar com o negócio, ou eu fechava esse negócio, né, e ia trabalhar como veterinária em qualquer outro setor, para ter momentos de lazer, né, momentos de família com as pessoas que realmente importavam para gente. E então, de 2018 até hoje, né, são 8 anos se completando agora, exatamente no mês de abril, né, que foi quando eu comecei o meu primeiro curso, que a nossa vida deu uma guinada, assim, de muito mais do que 360, né? Não dá embora que a gente tá com uns gatos soltos aqui, os nossos mascotes, daí eles vão derrubando as coisas, mas faz parte. Então, com muito estudo, com muita estruturação, nós saímos, né, de, de uma empresa desestruturada para hoje nós termos um ecossistema dentro da medicina veterinária, onde nós temos 4 lojas físicas com banho-tosa, com estética, né, pet shop completo, temos todo o sistema de e-commerce, temos o Vet Academy, que é a nossa cereja do bolo, né, que é a parte da educação dentro da medicina veterinária. Temos o PASVET, que é o nosso plano de saúde próprio, e os nossos 2 hospitais veterinários, né, esse que eu estou aqui agora, em São Leopoldo, e o nosso hospital veterinário também em Novo Hamburgo, que funciona, além de hospital veterinário, e loja, também como um hospital escola, onde nós temos grande parte dos nossos cursos para já veterinários. Aqui, né, seguindo quem não está vendo, só mostra um pouquinho das imagens das nossas empresas, mostra bastante da nossa cabanha, né, como eu já tinha conversado com vocês, a cabanha Criúva, que é uma cabanha de criação de ovinos de alta performance da raça Texel e Texel NC, né, que são os naturalmente coloridos, nossos pretinhos amados. Nossa cabanha, ela é multicampeã na Expo Inter. Nos últimos 10 anos, nós fomos 11 vezes consagrados como grandes campeões. Recebemos todos os maiores prêmios que uma cabanha pode receber, destaque do Correio do Povo, destaque da Farsul por 3 vezes, né? E num curto espaço de tempo, né? 11 anos para uma cabanha não é muito tempo. Nós temos cabanhas que têm 50 anos e nós já temos esses resultados aí muito relevantes, graças à nossa entrega, ao trabalho, à qualidade técnica do meu esposo, né? Que trabalha exclusivamente com os ovinos e todo o apoio e entrega da nossa equipe inteira. O pessoal que trabalha aqui na cidade com a gente, eles são muito responsáveis por esse sucesso da nossa cabanha, porque a gente precisa do investimento, né? Na Expo Inter eles estão sempre conosco, quando a gente tem as atividades lá na cabanha que fica em Santo Antônio da Patrulha, eles estão sempre juntos também. Bom, falando um pouquinho da área de empreendedorismo dentro do mercado pet, o setor pet ele é o segundo maior em crescimento no nosso país, já há alguns anos, tendo chego no ano passado
a um faturamento de 78 bilhões. E é um mercado que, além de crescer muito e faturar muito, ele nos permite diferentes áreas de atuação e nos permite vislumbrar, desde que estejamos bem estruturados, primeiro com nós mesmos e depois com boas equipes e boas ferramentas, boas práticas de gestão, estruturar negócios que vão crescer. Nós não temos como fechar os olhos para um faturamento que há 10 anos atrás era em torno de 30 bilhões e hoje está chegando aos 80 bilhões. Se estima que, ao completar esses 10 anos que eu falei para vocês, que vai ser agora até o final do ano, o nosso setor ultrapasse os 90 bilhões de faturamento. Então, isso é importantíssimo para o PIB brasileiro e isso é um negócio que chama muita atenção de investidores e que nós que somos da área precisamos sim nos prepararmos para tomar conta das lacunas e das mudanças que estão acontecendo dentro desse cenário. Nós temos algumas dificuldades, né, nas formações acadêmicas, onde se ainda se prioriza muita teoria, falta muita prática, as pessoas entram no mercado de trabalho um pouco perdidas, mas isso não é um pesadelo, isso é algo que, com estudo, com dedicação, a gente aprimora e consegue pegar uma boa fatia desse faturamento desse mercado. Amanda, mas tu fala nesses 78 bilhões do ano passado, na expectativa dos 90 bilhões desse ano, a gente sabe que está tendo grandes fusões, né? Como Simples Vet e Pet Love, como a Pets e a Cobase. Sim, a gente sabe disso. Mas essas grandes empresas somadas, elas tomam conta de 11% do faturamento do PIB. E os outros 89%, eles estão com o micro e pequeno empresário. Então, nós temos sim como crescer nesse setor, né? Temos que agir como gente grande, né? Temos que parar com o sonhozinho de eu sou empreendedora e agora eu vou ficar milionário, porque não é assim, né? Nós temos que trabalhar muito, estudar muito, nos dedicar muito para termos empresas e sermos grandes empresários dentro dos nossos setores. Sejamos nós um médico veterinário, sejamos nós um terapeuta, sejamos nós alguém que entrou e abriu uma agropecuária, abriu um pet shop por gostar desse setor ou por querer investir mesmo, né? Nós vamos ter sucesso, nosso sucesso vai ser tão grande quanto as ferramentas e técnicas de gestão nós tivermos, tá? Então, assim, qual é a nossa necessidade hoje? É ser nexialistas no nosso setor, seja ele qual for. O que significa essa palavra, né, que está tão famosa hoje em dia? Ser nexialista, gente, ela vai digamos, correndo em paralelo com ser especialista, tá? Por quê? Um especialista é quem se dedica e estuda muito uma área. Hoje, para nós sermos bons empresários, nós temos que ter estudo e conhecimento das diversas áreas. Nós temos que saber de depois olhem lá no meu Instagram, tá? @doutoramanda.sejabravo. Deem uma olhada no meu dia de hoje, tá? Quantas reuniões eu fiz e por onde eu andei durante o dia. Onde nós temos que fazer reuniões com contabilidade. Dentro da contabilidade, a gente tem que saber o que é do setor societário, que vai ser responsável pelos alvarás, temos que saber o que é do setor tributário, fiscal,
temos que saber do que é o setor trabalhista, nós precisamos saber, sim, da parte jurídica dentro da nossa profissão, porque quanto mais esse mercado cresce, crescem os riscos de processos dentro desse mercado, e nós temos que estar muito bem amparados juridicamente. Nós temos, sim, que saber de finanças, gente. Chega daquela cultura antiga, onde a gente mistura o dinheiro que está dentro do caixa com o dinheiro do nosso bolso, onde o nosso filho chega no final do dia e fala: ai, mãe, me dá uma coca, tu abre o caixa, pega 10 pila e dá para ele ali pegar. Eu sei que isso acontecia comigo até 3 anos atrás. Tá? Isso que eu já falei para vocês, que eu estou nessa mudança aí, que eu estou estudando toda a parte de gestão empresarial já fazem 8 anos, né? Que agora vai completar o nono. É, eu já tive em investimento, gente, 800 mil reais entre cursos, consultorias, mentorias, grupos de mastermind, clubes, para conseguir estruturar a minha cabeça, a cabeça do meu esposo, né, de toda a nossa família, de todos os nossos funcionários, para conseguir fazer com que aquela nossa empresa que aprisionava, que dava mais dor de cabeça do que liberdade, do que lucro, realmente funcionasse, né? Não é fácil. E eu nunca vou prometer para vocês que eu vou conseguir vir aqui com uma varinha de condão e ensinar para vocês em um curso ou em uma mentoria de grupo, ou até mesmo na nossa mentoria individual, que nós vamos solucionar todos os problemas, porque não é assim. Como eu estou dizendo para vocês, nós hoje, para termos esse ecossistema, são 9 anos de muito investimento, de muito estudo, de muita abdicação de coisas que seriam boas no dia a dia, né? Ir comer um churrasco na casa dos familiares, uma janta com amigos, e para estar realmente estudando e estruturando a empresa. Então, nós precisamos saber que nós temos que ser nexialistas, né? Peguem essa palavra e aí tá o principal dizer, né? Que eu comecei lá no início. Ser empreendedor é muito lindo, é muito mágico, né? É uma ideia maravilhosa. E hoje, né, tem tanta gente aí, tanto guru na internet dizendo que tem que queimar CLT, e tem que empreender como se fosse a coisa mais fácil e como se fosse, né, a oitava maravilha do mundo. Não é assim, né? Tem chance de dar muito certo e ser muito bom, com certeza. Mas para isso nós temos sim que aprendermos a sermos nexialistas como empresários, tá? Tem que saber que a gente tem que estruturar tudo. Eu não falei aqui ainda da parte de mídia, de marketing. Hoje não existe empresa em nenhum setor bem-sucedida que não tenha um grande investimento em marketing, né? E esse marketing é um marketing físico, visual, dentro da empresa, é ainda o antigo panfleto, um banner, né? Botar a propaganda atrás de ônibus, outdoor, rádio, estar em televisão, estar em jornais e muito nas redes sociais, né? Hoje, no grupo Seja Bravo, o que mais impulsiona o nosso crescimento é o Google, tá? Pensando em hospital. Se eu for pensar na parte de mentorias e cursos, é o LinkedIn, né? Que é algo que a gente ainda está aprendendo a trabalhar, mas é onde está o meu principal público. E
O, o Instagram, que agora, né, muitas pessoas estão nos assistindo pelo Instagram, ele serve para as pessoas nos conhecerem, tanto que quando alguém vai procurar, né, entra na nossa página de vendas, vai procurar quem é o Vet Academy, o que que é o Vet Academy, o que que a gente oferece, quem é a Amanda, sempre vai procurar lá no Instagram, mas os negócios não saem do Instagram para nós. Os nossos negócios, a maioria, eles são lá do LinkedIn. Então, cada negócio, cada pessoa vai ter que achar qual que é a sua principal ferramenta. Existem muitos pet shops que tem a melhor ferramenta para eles é o TikTok, né? Para nós aqui na Seja Bravo, o TikTok não funcionou, não foi muito importante. Nós temos um investimento bom de tempo agora em YouTube, e estamos aprendendo, né, tanto a trabalhar com o LinkedIn quanto com o próprio YouTube, porque sabemos que o nosso público, fizemos uma grande pesquisa de mercado, né, que o nosso público ele vai atrás de conhecimento, como, né, dessa aula que eu estou dando hoje sobre empreendedorismo. Eu sei que, gente, a maior parte do tempo, né, eu fiquei falando com vocês da minha história como empreendedora, né, mas porque quando a gente faz esse storytelling, né, quando a gente conta uma história, as pessoas, é muito melhor as pessoas escutarem e aprenderem com uma história e quererem acompanhar uma história do que eu vim aqui e derrubar para vocês muitos e muitos não conteúdos, né? Conteúdos nós estamos dando, mas ficar dando significados para vocês de coisas que é mais difícil, né? Que entra naquela coisa que a gente falou lá no início, né? O problema de teoria, teoria, teoria. Então, a gente sabendo de vivência, tudo fica mais fácil. Então, assim, até agora, o que que eu quero que vocês saibam, né? Que não é fácil, todos nós temos os nossos muros de dores, mas tem solução, é um mercado maravilhoso. Quem quiser entrar no mercado pet, existem vários outros maravilhosos também, né? Eu sei que tem muita gente aqui que assiste e que não é empreendedor do ramo pet, que é empreendedor do ramo de terapias, né? Porque, como eu falei para vocês, o início da minha formação e da minha mudança como empresária do ramo pet começou na minha formação de autoconhecimento, nas minhas formações como coach, como psicoterapeuta holística. Eu trouxe isso para dentro do consultório para tratar o meu paciente, para tratar todo o sistema que esse paciente estava envolvido, né? A gente tem várias formas, né, de trabalhar os sistemas familiares, né, e de pegar constelação familiar e levar para dentro, né, do consultório, porque sim, cada vez mais os nossos cães, nossos gatos, os cavalos, eles estão envolvidos no nosso sistema, e aí muitos dos meus colegas, né, estão aqui porque eles querem aprender a ser empreendedores dentro dessa área também, que também me lisonjeia muito, né? Porque é uma área da saúde psíquica das pessoas que eu gosto muito. Então, aqui eu citei, né, algumas áreas que o pessoal dentro da medicina veterinária pode empreender. Mas eu quero falar nesses últimos minutinhos, né? Porque eu falei para vocês que seria 1 hora e nós vamos ser bem corretos sobre empreendedorismo mesmo, tá? Não só com uma visão do ramo Pet Vet, que é o principal, né? Que nós estamos inseridos, mas no empreendedorismo como um todo. O que que é importante, né? Que um empreendedor, que um empresário tenha? Uma visão clara, né, de saber aonde é possível ele chegar e aonde ele quer chegar, né? Independente de qual o negócio que tu vai ter, tu tem que ter essa visão, né? E saber que sempre vão ter problemas, mas o empreendedor, ele
de sucesso é aquele que acha a solução para o problema, né? Tanto que quando eu faço o diagnóstico com vocês na nossa primeira conversa, na nossa primeira entrevista, inclusive, quem quiser o diagnóstico, ele é gratuito, tá? A primeira pergunta que eu faço é: qual é a dor, qual é o problema que o teu negócio soluciona na vida das pessoas? Ah, mas eu sou veterinário, trabalho com animais. Tudo bem, todo veterinário trabalha com animais, mas os clientes são as pessoas que levam os animais. E o teu negócio, qual é o diferencial do teu negócio? Qual é a dor que o teu negócio soluciona? Isso vocês têm que ter essa visão. O segundo pilar muito importante é ter coragem, né? Gente, medo faz parte da vida. O medo, até, né, já fiz um vídeo falando só sobre medo. Medo é uma resposta fisiológica que nós temos, né, disparando aí diversos neurotransmissores e hormônios, que mantêm a nossa vida. Quando a gente sente medo, a gente ou paralisa ou foge, né? Ou luta, né? É isso que os hormônios fazem. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês sejam as pessoas que vão lutar, tá? Não quero ver vocês paralisados, eu não quero ver vocês fugindo, eu não quero ver vocês se desistindo, eu não quero ver vocês se escondendo atrás do muro de dores de vocês e dos problemas que vão aparecer. Eu falo para todo mundo aqui, né? Tu tá com medo? Eu já tive muito medo, eu tenho medo. Todos os dias eu tenho medo. Mas eu sou seja brava e se eu tenho medo, eu vou com medo mesmo. Essa frase, ela é tirada da Bíblia, né? Eu dei uma mudadinha e, e muita gente usa com conotações diferentes. Mas, gente, é assim, tu tá com medo, vai com medo mesmo. Dá o passo que esse ser maior que existe, que essa energia maior que existe, que vocês deem o nome que vocês quiserem, vai botar o chão, tá? Então, tem que ter medo. Se algo que tu vai fazer não é grandioso o suficiente para te dar uma dorzinha de barriga, para te tirar o sono, para te dar medo, é porque esse negócio não vai ser grande o suficiente para mudar a tua vida. Então, ter medo de entrar num negócio já é um bom sinal que esse negócio talvez tenha a chance de te levar para outros patamares. E o terceiro pilar aqui, e que eu acho muito importante dizer, é que a gente tem que ter competência, né, gente? Não é essa maravilha, ó, eu tenho visão, eu tenho coragem, tudo deu certo. Não, a gente tem que ter competência, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar bastante, e a gente tem que saber que nós vamos ter que ser o protagonista do nosso negócio. A gente tem que achar a dificuldade e achar a solução. A gente tem que ter resiliência, a gente tem que ser positivo e principalmente a gente tem que agir. A gente tem que botar o verbo ação para as coisas acontecerem, tá? Não adianta ler 20 livros, gastar 1 milhão em mentoria, em curso e gurus, e a gente não colocar isso em prática, tá? Eu estou dizendo para vocês, né? Eu estou fazendo curso há 9 anos, que eu comecei a colocar em prática realmente fazem 3 anos. Durante 6 anos eu fiquei procrastinando. Todos os dias eu dizia que, isso eu vou fazer depois, eu vou implantar um fluxo de caixa depois, eu vou ver um marketing melhor depois, é muito caro, eu não vou investir nisso, eu não vou ter como pagar, eu não. E se não der certo? Eu não vou abrir outro negócio porque a chance de quebrar é muito grande, porque a maioria dos negócios no Brasil fecha antes dos 2 anos e eu não vou fazer isso porque tá ruim assim, mas imagina se eu investir e quebrar. Não adianta. Tá com medo, vai com medo mesmo. Seja o protagonista da tua história, seja resiliente, seja positivo e haja, tenha ação.
Tem uma frase do Walt Disney que eu uso sempre e que me guia na minha vida, e eu gosto de dividir com vocês, vocês já devem ter escutado em algumas outras aulas, em algumas outras palestras, que é: eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Na verdade, lá a concorrência é quase inexistente. Arrisca, né? Faz um negócio diferente. Isso é a magia do ser empreendedor que eu quero que agora a gente está nos últimos 5 minutos aqui da nossa palestra, né? E da nossa live, na verdade, e eu quero que vocês tenham isso com vocês, tá? Pensem, né? Que qual a solução, qual é o problema que vocês vão dar a solução, o que que vocês vão resolver, se estruturem em todos os pilares, né? Mas hajam, né? Arrisquem, tá? Pensem grande. Vocês podem sim. Eu pude sair de uma agroferragem que faturava R$ 16.000 por mês quando eu comprei lá em 2009, né, ainda grávida do João Francisco, e chegar a um faturamento de R$ 1 milhão ao mês, hoje com o meu ecossistema de empresas que tem toda a origem dentro desse primeiro negócio, dessa primeira loja. Você pode fazer isso também, tá? Conta comigo se precisar de qualquer tipo de auxílio, de dica. Os perrengues que eu passei, os erros que eu fiz, as dores que eu tive como empresária, vocês não precisam passar, porque eu realmente estou aqui. A minha missão maior hoje de vida é conseguir fazer com que outras pessoas progridam como empresários, né? Lembrem da palavra ser nexelista, estudar todos esses pilares que nós falamos, né? Isso é muito importante. Existem cursos para cada um desses pilares, né? Mas existem também mentorias e consultorias que te dão essa abrangência como um todo. Procure um mentor que já tenha tido história, tá, gente? Isso é muito importante. Hoje em dia, as pessoas como, né, o marketing digital está crescendo muito, as empresas digitais estão crescendo muito, tem muita gente vendendo cursos, mentorias como soluções mágicas, né? Dizendo que vão ensinar as pessoas a ficar milionárias em 2, 3 meses. Essa não é a realidade, né? A gente sabe, principalmente na atual configuração que está o nosso país, se a gente sobreviver, já está muito bom, né? A gente sabe como é que está a inflação, a gente sabe que a gente está passando pela maior taxa de juros da história. Então, nós tivemos, né, muitos empresários, e eu tô nesse meio, tá, gente? Estou passando por esses mesmos perrengues que a maioria de vocês, que no governo passado, quando foi liberado os Pronamps, por exemplo, nós fizemos empréstimos com um juro baixíssimo, e que era em torno dali de 0,5%, né? Ao mês, e mais a Selic, né? Mais a CDI, na verdade. E a Selic teve esse aumento, né, histórico, e hoje a gente está pagando quase que, né, quem fez parcelamentos aí de mais tempo, de 5, 6 anos, está pagando quase que o dobro da parcela que tinha que se preparado para pagar. Então, essa é a realidade hoje do empresário brasileiro, né? Comungo com vocês, né, disso, e foi com muito empréstimo, foi com Pronamp, foi com capital de giro, que a gente saiu de uma empresa para 8 empresas, tá? Ninguém aqui é investidor, ganhou dinheiro de família, foi herdeiro, né? Nós realmente trabalhamos muito e a gente faz essa roda girar, né? A gente
trabalha hoje para pagar todos os boletos de amanhã e se não der, a gente faz um adiantamento de cartão de crédito, a gente faz um capital de giro e assim que a gente vai indo, tá? E não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, né? Foi isso que me estruturou como empresária, foi isso que fez com que hoje a gente tivesse esse ecossistema, que não é uma coleção de CNPJs, né? É um meio que se retroalimenta e é onde eu tenho uma dificuldade numa empresa, a outra está suprindo e eu consigo um cliente novo para o plano de saúde. Esse cliente do plano de saúde, que é o Pasvet, vira cliente do meu hospital. O cliente que vira cliente do meu hospital compra o remédio e a ração na minha loja, já vira cliente do meu banho e tosa, já pode virar cliente do meu e-commerce, já conhece todo o sistema, já indica para algum empresário ou para alguém que queira fazer um curso de auxiliar de medicina veterinária, de banho e tosa, para entrar dentro do Vet Academy, né? Ou para fazer uma mentoria com a Amanda. Então, isso é um ecossistema. E é isso que eu falo para vocês, assim, escolham professores, né, que tenham vivido a realidade, né, e que falem as verdades para vocês, né. Ninguém vai ficar, claro, se lamentando, né, e contando uma história de fracasso, porque senão também não tem o porquê, né? Mas a gente tem que falar a realidade, né, não são tudo fadas, né, passamos por problemas, passamos em todas as fases, e quanto maior o nosso negócio, acreditem, são maiores os problemas, maiores as quantidades de problemas, né? Uma coisa é a gente ter 3 funcionários, a outra coisa é a gente estar com um grupo de 41 colaboradores, entre diretos e indiretos. Eu estou com a Duda aqui na frente, né, comigo, a minha fiel escudeira, que faz a parte da RH da empresa. Então, assim, são 41 famílias que nós somos responsáveis e que a gente trabalha todo dia, né, para ter que fazer esse sistema funcionar. São pessoas que não se gostam, que brigam, que fazem birra, né? E a gente ainda tem que estruturar elas como profissionais, né? Então, uma definição literária, que foi o que eu quis evitar de dizer sempre para vocês, um empreendedor é uma pessoa que identifica uma oportunidade, cria um plano para aproveitar essa oportunidade e assume os riscos necessários para implementar o seu plano. Em termos simples, um empreendedor é alguém que transforma uma ideia em um negócio. Então, essa é a minha mensagem final para vocês. Achem uma dor no meio que vocês estão, achem um problema e achem a solução que o negócio de vocês vai levar para esse problema. Sejam nexialistas como empresários, procurem mentores, procurem professores que já tenham vivido realmente isso. Uma vez, quando eu estava começando, quando eu fui montar o nosso primeiro hospital veterinário, eu procurei ajuda, né, de vários colegas da área, de outros empresários que já estavam mais tempo nesse ramo, e eu estava com alguns mentores na época que não estavam, que tinham me custado muito, muito caro, até um dinheiro que na época a gente não tinha como pagar realmente, e que não estavam me trazendo resultado nenhum. E aí, uma dessas pessoas, que até é o meu concorrente, né? Não gosto dessa palavra, porque na verdade nós estamos no mesmo barco, né? É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Ele me disse assim: Amanda, eu só vou dar uma dica. Essa pessoa que está te ensinando tudo que tem que ter dentro do hospital e como é que um hospital funciona para ter sucesso, tem o seu hospital? Aí eu parei e pensei assim: não, não tem. Ela só ensina as outras pessoas a terem hospital. Pois é, né? Tu não acha que se ele fosse tão bom ensinando as pessoas a ter um hospital, ele não teria um hospital de sucesso dele? Aquilo me caiu assim, sabe, como uma bomba, mas eu levo isso para vocês, tá? Cuidem com quem ensina vocês a serem empresários sem ter empresa,
com quem ensina vocês a administrarem, né, magicamente uma clínica veterinária 24 horas, um hospital 24 horas, sem ter uma clínica veterinária 24 horas, um hospital 24 horas, que querem ensinar vocês a terem um pet shop ou um grupo de empresas dentro do ramo pet de sucesso e que não tem, né? Que são pessoas boas, são pessoas que estudaram, são pessoas que trabalharam muitas vezes até como vendedores, né? Tiveram muito essa vivência, mas se realmente essas pessoas sabem fazer, eles não iam querer estar sentado do lado de lá, né? Eles queriam estar numa cadeira de presidente da empresa, do grupo, ah, fazendo as coisas, né, para si, né? Não trabalhando só para os outros. Esse é o principal gosto que o empreendedor, que o empresário tem. Então, né, aqui pontualmente, né, acabando a nossa primeira live, que hoje teve muita história, né, feito com muito carinho para vocês. Eu vou deixar, né, então, no Instagram essa gravação, e amanhã de noite essa gravação vai estar fixada no nosso YouTube. E no Instagram também, no feed, eu vou colocar o link, né, do YouTube. Nós já estamos colocando sempre o link do nosso grupo VIP. Entrem no nosso grupo VIP, vocês vão receber muito conteúdo lá, né? Cada semana a gente vai falar sobre um tema diferente. Na semana que vem, nós vamos falar sobre estrutura empresarial, que hoje eu só dei algumas dicas, né, ali quando falei de ser nexialista, mas realmente porque hoje foi muito storytelling, né? Contei muito a minha história para vocês entenderem o que é ser um empreendedor e com conceitos, né, de ser empreendedor. Mas o que importa mesmo é nós sabermos nos estruturarmos como empresários, né? E empresários de empresas que trabalham com amor, não por amor, trabalham com competência, mas por lucro, e não tenham vergonha disso, tá? Todo mundo tem uma profissão para ser feliz, porque tem uma missão, para gostar, mas a gente precisa sim ter lucro, né? E sendo nexialista, estudando todos os pilares do que é uma empresa organizada, que vai ser a nossa próxima live da quinta-feira da semana que vem, às 20h20, a gente vai ver, né, que nem sempre grandes faturamentos nos indicam grande lucratividade, né? Existem negócios que faturam 200 mil reais a um mês e que tem um lucro líquido final maior. Não estou falando em porcentagem, estou falando em dinheiro na conta, em dinheiro no bolso, maior do que os números, né, que eu até comentei com vocês de faturamento de 1 milhão de reais a um mês e outros negócios que até faturam muito mais. Então, assim, temos que nos estruturar, saber cada um desses pilares, ser nexialistas, e conto com vocês, então, na quinta-feira da semana que vem, às 20h20, onde nós estaremos falando sobre a estrutura empresarial. E aí vai ter muito mais conceito, tá, gente? Não vai ser tanta historinha. Claro, a Amanda gosta de conversar, né? Sempre vou ter algum exemplo, né, da minha vivência, né? Porque são 21 anos nesse ramo, para contar para vocês, mas realmente vai ter mais conceito. Eu quero que vocês, na semana que vem, estejam com o coração aberto, mas com lápis, caneta na mão. E não estou falando de fazer print no computador, não. É lápis e caneta na mão para escrever, para gravar, né? Tudo que a gente precisa ter para estruturar uma empresa, tá? Contem comigo, sempre no Instagram, sempre no YouTube com as nossas gravações, e para o pessoal do nosso grupo VIP aqui pelo Meet ou pelo Zoom, tá? Até quinta-feira que vem, às 20h20. Beijão!